Cumprimentos ao Centro de Educação e ao NUCOM, especialmente a Alessandra, com quem aqui estamos fazendo esta entrevista, e é um prazer conversar com vocês, especialmente nesse momento de recesso, né? É a continuidade do processo de avaliação, a gente pode dizer, por meio de um processo de avaliação permanente, quando a gente está discutindo com a comunidade essas questões. Fiquei muito contente com esse convite, a lembrança, né? Para a gente poder discutir essas questões. Então, eu sou a professora Gladys, professora aposentada do Departamento de Administração Escolar, aposentei recentemente. Eu trabalhei 30 anos na universidade e mais 10 anos de fora, 9 anos e pouco em fora, no Estado e no setor privado. O que é avaliação institucional e como ela se difere das demais? Bom, é muito simples a questão. A avaliação institucional participativa, ela é uma metodologia de ação política no espaço público, que ela prioriza a máxima participação de todos. E por que ela se diferencia das demais? Porque ela é uma avaliação que ela procura utilizar estratégias até atingir a participação média, alta, forte. Isso ela se diferencia das outras dentro dessa abordagem das avaliações críticas, das avaliações emancipatórias. Esse é a grande jogada da avaliação institucional participativa. Exatamente, por ser a avaliação, a gente entende como um patrimônio das nossas universidades, quem tem que dizer o que tem que melhorar é a comunidade, né? E se a gente é formado por 3 segmentos fortes, né, e que fazem o cotidiano da universidade no dia a dia, esses segmentos que devem falar sobre o local, sobre o território onde estão, que deve demarcar a sua identidade, né, apontando nos processos avaliativos o que está bom, o que é positivo, e o que precisa melhorar. Isso é um diferencial também da avaliação institucional participativa, que o ganho entre esses segmentos, de ouvi-los, levá-los ao diálogo, fazer com que interajam e se apoderem deste espaço público pela sua palavra, é um dos motes, né, que a avaliação institucional participativa não abre mão, porque exatamente a avaliação institucional participativa, ela vem da democracia direta ou da democracia forte. É uma coisa tão cara para a nossa sociedade, né, brasileira, ainda engatinhando em processos democráticos, né, que a universidade é um vetor, é um local, né, de esclarecimentos, de aprofundamentos, que ela pode ser interessante, sim, de começar pelo setor educacional, pelas universidades, pelas escolas básicas, pelos segmentos, os 3 segmentos, no caso, que fazem esta instituição, essas instituições, a esta prática coletiva de apoderar-se do bem público, dizendo o que está bom, o que tem que melhorar. Sem dúvida. Eu aposto na sensibilização do processo de avaliação, porque se bem sedimentada esta primeira fase, ela é que vai garantir a construção e também o sucesso das demais, porque a gente sabe que um processo de avaliação não tem uma fase só, ele tem fases que vão crescendo, né? Até envolver totalmente esta comunidade, que no caso é a sensibilização, a implementação do processo, os resultados e a meta-avaliação. Para mim, a sensibilização é a construção de todo o processo. Se você garantir aqui, pelas mais diferentes estratégias, a provocação da participação, o chamamento da importância, e aí já se aproveita para trabalhar o conceito de universidade, o conceito de reforma da universidade em novos tempos, por exemplo, né? Que aí os cidadãos, os estudantes, os professores, os tais, os gestores, né, poderão ir se apoderando desses conceitos, né, e fazendo a defesa deste patrimônio que é nosso, que é uma grande bandeira, né, a avaliação institucional para as nossas universidades, e que existe há muito tempo, né,
e que apesar de ter um teor muito grande regulatório atualmente, sendo cobrado pelas nossas instituições governamentais, e não estão errados, porque tem que ter uma regulação, né? Mas o que nós estamos tratando aqui é de autoavaliação. Então, quer dizer, autoavaliação é a minha selfie, né? É a selfie dessa instituição, a identidade deste local. Aí sai dessa questão mais governamental e geral, que a gente quer padronizar todas as instituições de um modo só. Não, nós temos uma foto, nós precisamos dizer que nós estamos bem nessa foto, e se nós ainda não estamos, nós temos que procurar o melhor ângulo. Para isso se utilizam-se das autoavaliações institucionais. Muitos desafios para a universidade pública, de modo geral, e, enfim, para a educação brasileira, relativamente à baixa participação. Não é um fenômeno de Santa Maria, da nossa universidade. É um fenômeno geral, se você olhar, mundial. As pessoas vão e fazem naquilo que elas têm interesse. E a gente pergunta, mas você não tem interesse no seu curso, no seu setor, na sua universidade? Claro que a gente tem. Mas eu acho, assim, que esse pouco interesse das pessoas de participar, elas vêm ainda de uma falta de política de avaliação própria dentro das instituições. Exatamente porque eu acho que as governanças universitárias, elas estão submissas, né, às governanças do Estado brasileiro, né, e ligadas muito a fazer a lição que o regulatório manda fazer, que no caso são as avaliações dos sinais, que são importantes, mas essa é uma avaliação com um paradigma, com um modelo de avaliação. Existem muitos modelos, como a gente está discutindo um deles aqui, que é a avaliação institucional participativa, dentro de um modelo crítico, né, que na verdade, esse modelo que está posto, ele é uma rotina nas universidades, este modelo da avaliação regulatória, e que pouco a gente prioriza um modelo de autoavaliação que seja paralelo e aos sinais, próprio, né, e autônomo dentro de cada instituição. Claro que não é regra geral isto. Há instituições que têm muito bem definidos seus processos internos, autônomos, paralelos, e realmente não vivem de rankings, apesar de estarem bem nos rankings. Porque eu sempre digo que não vamos nos importar com os rankings. Se você tiver uma avaliação interna forte, isso vai refletir no ranking. Que não é só respondendo, por exemplo, avaliações das agências do capitalismo, que nós vamos desenvolver a qualidade. É óbvio que não. É óbvio que não. Então, por isso, a necessidade, né, da gente olhar para a balança e equilibrar essa balança entre o regulatório e o emancipatório, o transformador, as mudanças, com esses processos que nós desenvolvemos. Ele é o melhor sintoma para dizer como está essa instituição, para dizer onde posso melhorar. E, efetivamente, as gestões olharem para esses resultados e colocarem eles nos seus planejamentos, desde o planejamento estratégico da instituição, até chegar nos planejamentos estratégicos dos setores, dos cursos, e assim sucessivamente, né? A questão da contribuição, ela é efetiva, existem, não resta dúvida, mas a gente precisa muito ainda desenvolver inúmeras tendências dentro dos processos de avaliação. Um deles que eu penso que essa contribuição da AIP pode vir melhorar politicamente, porque ela é um ato político, né, é na contribuição do despertar da consciência de que a avaliação ela é um instrumento, ela é um patrimônio do serviço público, né, capaz de dar direito ao acompanhamento daquele serviço que eu estou oferecendo, daquele serviço que eu estou me apropriando, daquele serviço que eu estou fazendo. Né? Então, eu acho que ela não é uma coisa imediata que você vê essa contribuição imediata. Ela é muito subjetiva, mas ela é segura.
Porque não adianta a gente botar as classes na sala de aula hoje suficientes, como os alunos, os professores e os gestores estão pedindo, né? E não haver mudança substancial em torno de conceitos, em torno de mudanças de comportamento, que a gente vê muitos nos processos de avaliação, as denúncias, né? E que, por vezes, as avaliações regulatórias, elas não conseguem resolver esses problemas que estão cristalizados, né? Elas trabalham com coisas momentâneas, quantitativas, somativas, e a contribuição, me parece, que é um ganho de cidadania na defesa do bem público, ainda mais nesses tempos que nós estamos, né, difíceis, né, em América Latina, de dificuldades políticas relativamente à extrema-direita, ao avanço dos direitos como educação, saúde, trabalho, seguridade, aposentadoria. Quantas perdas nós tivemos? E a avaliação institucional precisa acompanhar tudo isso, está na ordem do dia nos seus projetos permanentes e continuados, né? Acompanhando tais situações políticas do Estado, da instituição, porque uma coisa está ligada à outra, né? E a avaliação, ela é um elemento muito importante para captar esses espaços, sintomas, né? De como nós podemos vir a melhorar por meio da palavra do próprio cidadão. Esse cidadão somos nós, os estudantes, os professores, os gestores, os tais, né? Que dizem, eu preciso que mude tal coisa, eu preciso que... Então, não há punição e não há premiação nesse processo. Há ganhos. Ganhos políticos, ganhos coletivos, ganhos institucionais, né? Isso é muito importante quando a gente, por meio da avaliação, conscientiza os professores que ela é feita não para punir a avaliação institucional, a autoavaliação, os estudantes, que não é para serem perseguidos, né? Os tais, que não é para sobrecarregar a carga horária, muito pelo contrário, é ouvi-los e valorizá-los, e a partir disso formar uma consciência social da importância desse bem público ao qual nós, hoje, somos trabalhadores, lutadores, e levantamos a bandeira em defesa das instituições públicas, né, por meio da avaliação. Lições muito substanciais e importantes. Nós aprendemos, nós trabalhamos juntas, né, Alessandra? Mas me vem, assim, imediatamente, os exemplos de instituições públicas como a UDELAR, que é a Universidade da República Uruguaia, e a URGS, que são públicas e que implantaram esse processo e que deu muito certo. Claro, não dá para contar todo aqui, mas teve muitos avanços. Também a gente pode dizer que o setor privado, a Unijuí, ela é um exemplo disso, né? Que dentro do Comung, ela vem se destacando com as ações que ela tem olhado para dentro de si mesmo e proposto as mudanças. Em prol disso, tem alcançado bastante qualidade, né? E como você bem já falou, a questão do centro de educação, né? Desde 1999, com os estudos, projetos e trabalho, né? E acordos políticos e parcerias, né, nós procuramos estabelecer no centro a gente pode dizer assim, o início, o embrião de um processo participativo que, por fim, conseguimos implementar, não vou dizer que em toda a sua extensão, mas a gente conseguiu, junto com as demais equipes, colegas, investimentos, gestores, né, implantar um processo mais participativo, que nos levou a ter uma cultura. Uma cultura é quando as pessoas dizem, mas não vai ter avaliação este ano? Mas qual foi o resultado da avaliação? Né? Porque avaliar também é prestação de contas. Se não tiver prestação de contas, não é avaliação. É tipo uma punição, que eu fui lá, peguei, ouvi, mas eu não presto contas de nada. Então, a contabilidade, ela é muito importante. Isso é que faz uma avaliação. Aprendemos muito, como já disse, que, primeiramente, que a gente não faz avaliação sem pesquisa, sem projetos permanentes, sem investimentos,
sem equipes de segmentos, e olha aí, está o trabalho coletivo, né? É um trabalho que é um toma lá da cá, é o bumerangue, né? Como já falei antes, sem prestação de contas, não tem como tu dizer que isso foi uma avaliação. Enfim, eu acho que o aprendizado é que a gente tem que sempre trabalhar em avaliação de modo permanente, continuado, com toda a infraestrutura necessária, enfim, trabalhando ela como pesquisa, ensino, extensão e gestão. Acho que o recado que eu posso deixar é que ela é muito importante, que não interessa o período do ano letivo. Hoje, por exemplo, é um dia muito importante para falar sobre avaliação no centro de educação, na nossa universidade aí, né? Tanto que o NUCOM priorizou esse debate hoje aqui, para que a gente traga à comunidade, em período de férias, né, este assunto. Portanto, ela tem que ser contínua, tem que ser trabalhada, inclusive em recessos como a gente está agora, permanente. Essa é uma estratégia sensacional, de você não se desligar do processo, aí ele vai ser permanente. Não lembrar só naqueles períodos lá que tem o ENAD ou tem as avaliações de visita dos especialistas, né? Isso é outro tipo de avaliação. Então, nós precisamos avançar muito ainda em avaliação, não resta dúvida, né? A gente está na caminhada e agradeço a deferência do Centro de Educação e do NUCOM, e fico sempre à disposição, sempre que precisarem, para a gente levantar esse debate, né, que ele é tão importante e tão necessário. Muito obrigada.